E para falar sobre o voluntariado, que ontem foi o Dia Nacional do Voluntariado, a gente vai receber aqui agora a Laura Galvão, que teve essa experiência maravilhosa. Tudo bem, Laurinha? Deixa eu te cumprimentar aqui. Bom dia. De partilhar, inclusive, a sua experiência lá na África, não é mesmo? Exatamente. Primeiro, conta pra gente aonde é que você foi e como é que você foi pra lá. Conta pra gente, Laurinha. No mês de junho agora, eu estava de férias aqui do santuário, né? E surgiu a oportunidade de eu ir para Moçambique, né? Que fica ali no sul da África. E eu fui por meio do projeto Espalhando a Esperança, que é um projeto da Fazenda da Esperança, em parceria com a CNBB. Né? É um projeto que surgiu justamente do pedido que a igreja tem feito à juventude de ser uma igreja em saída, de se colocar em missão. Né? Então, a Fazenda da Esperança é uma comunidade católica, terapêutica, espalhada em mais de 20 países, né, pelo mundo. E aí eles fizeram essa parceria, então, com a CNBB e disseram, olha, a gente tem as casas, a gente tem o povo que precisa, né, dos missionários, ser alcançados pelos missionários. E aí fizeram essa parceria, então, com a CNBB. E aí eu fui por meio desse projeto. Sabe, Laurinha, a gente quando fala de missão, a gente principalmente quer se doar ao próximo. E saiba você que muito mais do que ensinar, você aprende muito. Tenho certeza que você aprendeu demais lá na África, não é mesmo? Muito, muito. A gente vai assim com a intenção de dar alguma coisa, né? Ainda mais a África, que é uma realidade de extrema pobreza, né? Eu fui em Moçambique 3 meses depois que ele foi atingido por aquele ciclone, Sim. né? Que passou ali, devastou alguns países ali do sul da África, né? Malawi, Zimbábue, Moçambique. E então eu cheguei lá 3 meses depois do ciclone Idai. E aí a gente sabia que era uma realidade, né, muito sofrida, extremamente pobre. Então fui com a intenção de ajudar, até porque eles abriram, o voluntariado costuma ser de 1 a 3 anos, né? E para Moçambique eles abriram de 1 a 3 meses, justamente porque precisavam de ajuda. Então eu fui com essa intenção de ajudar naquilo que precisasse, né? A gente vai com o coração desprendido para fazer a missão. Mas o quanto que eu ganhei lá de volta, sabe? De amor, de carinho, de experiências profundas, assim, que Deus me curou, me transformou. É uma experiência que eu falo a todo tempo, que mudou a minha vida, né? Então, assim, no final da missão eu ficava até constrangida das pessoas me falarem assim, ai, parabéns pela coragem de ir até aí e tal. Eu ficava até constrangida porque eu falei assim, meu Deus do céu, eu não fiz quase nada, sabe? Do tanto que eles me devolveram, do tanto que eu ganhei, que eu fui transformada, o que eu deixei lá, eu não sei se foi muita coisa perto do que eu ganhei, que sabe? ganhou. É exatamente aquilo que São Francisco nos ensina, né? Dando que se recebe. Sem dúvida. E a gente sabe que no Brasil, inclusive, nós temos também diversas realidades difíceis, necessárias também do voluntariado. Porém, lá no Moçambique, na África, como a Laurinha estava falando, tinha passado pelo ciclone, tem uma situação já muito pior do que aqui no Brasil. Então, Laura, quando a gente chega lá, a realidade ela é completamente diferente, principalmente para nós que vivemos aqui nesse eixo Rio-São Paulo, que, graças a Deus, é muito rico esse ambiente nosso aqui. A gente consegue ver coisas que em muitos lugares do Brasil a gente já não consegue ver e lá pior ainda, não é mesmo, Laura? Exatamente. Conta pra gente um pouquinho da realidade lá. Olha, lá, para começar, não tinha energia elétrica, né? E eu acho que aqui no Brasil, quando dá uma quedinha de energia... Todo mundo fica desesperado, né? Fica todo mundo. E lá, então, na região que eu fui, eu fiquei na região de Dombe, né? Fica ali a 4 horas, mais ou menos, de Beira, que é a região litorânea. E lá na região de Dombe, então, não tinha energia elétrica. Ali na realidade da missão a gente vivia um pouquinho mais de estrutura do que o resto das comunidades por conta mesmo da estrutura que a missão precisa, né? Então a gente tinha um gerador de energia solar, mas era só para o freezer ali, para a geladeirinha, que era uma pequenininha, né? Uma geladeira normal. E a gente carregava o celular que em alguns pontos dava área, né? Mas o povo mesmo não tem energia elétrica, não tem água encanada, não tem vaso sanitário, é latrina, não tem chuveiro, eles nem têm ideia, muitos, do que é isso, né? Então, as casas, a maioria das casas lá são de
tipo pau a pique, casinha de sapê, Sim. né? Parecida com a nossa aqui. Mas por conta do ciclone, muitos perderam as casas, né? Então, ali na missão a gente tinha próximo um assentamento que está morando mais de 300 famílias, mais ou menos. E eles estão morando em barracas, né? Em lonas que foram doadas por grandes ONGs, né? Unicef, Caritas. E eles moram dentro dessas barracas. E uma das situações que me impressionou demais foi um dia que eu tive a oportunidade a gente estava fazendo cadastro dessas casas, e teve um dia que eu tive a oportunidade de olhar dentro da casa de um senhor lá, né? E quando a gente abriu, assim, a lona da casa dele, eu olhei lá dentro, era terra, e uma terra preta que tem lá no assentamento, e ele tinha uma camisa de manga comprida no chão, 3 ferramentinhas, assim, de madeira que ele tinha feito, e uma jarrinha de plástico. E era tudo que ele tinha. que ele tinha. Tudo que existia dentro daquela casa. Agora, Laura, tudo que ele tinha, não. Porque ele tinha Deus no coração. Porque uma coisa que a gente nota em todos esses lugares, e principalmente no rosto dessas pessoas, é a alegria por ter Deus, não é mesmo? Exatamente. Olha, teve gente que falou pra mim assim, nossa, Laura, acho que eu não ia conseguir ficar numa realidade dessa, eu ia só chorar porque é muita pobreza, muito triste. Falei, olha, é impossível você não ficar alegre perto deles. Porque a todo momento eles sorrindo, eles brincam demais, eles cantam, eles dançam. E a todo tempo eu ouvia eles agradecendo a Deus pelo dom da vida, sabe? Então, assim, histórias chocantes, assim, que eu ouvia, principalmente depois do ciclone. Então, pessoas que perderam a família inteira no ciclone e tava lá sorrindo. E no final falava assim, eu só tenho que agradecer a Deus porque eu tô viva, com um sorriso nos lábios, sabe? Cantava e dançava. Então, é algo que impacta muito, sabe? Que faz a gente repensar muito. Isso é fé, né? Isso é fé. Isso é acreditar. Agora, Laurinha, de todas essas histórias que você trouxe e guarda aí no seu coração, você trouxe também alguns objetos aqui que marcaram essa viagem, não é mesmo? É verdade, algumas coisinhas que a gente até colocou comigo, aqui atrás. Começando com o lencinho na cabeça, o lencinho que tá na minha cabeça, né? Esses tecidos aqui, tanto esse que tá na minha cabeça, quanto esses que estão aqui, esses coloridos, chamam capulana, né? Então é o tipo de tecido típico lá de Moçambique, né? E aí é usado para tudo que você imagina. Então, já, desde colocar um lencinho na cabeça, com a capulana elas fazem também aquele turbante, assim. Com a capulana que elas amarram as crianças, né? As mães põe os bebezinhos, e até criancinha assim de 1 ano, 2 anos ainda elas amarram aqui assim, né? E aí a capulana segura, Vou fazer o seguinte, ó, peraí que eu vou pegar ali os panos para mostrar, para ficar mais fácil das pessoas entenderem em casa. São todos coloridos. Eu tenho um ali azulzinho que é um pouquinho mais sóbrio, mas assim, lá, quanto mais cor, melhor. Melhor. Quanto então, mais cor, é mais interessante. São muito coloridos. Né? Você vê as fotos, os vídeos, assim, é muita cor. Então esse é um bem típico lá, assim, né? Que é bem colorido, então elas amarram na cintura. Aquele turbante é interessante que elas fazem, aquele bem fofinho assim, porque elas carregam muitas coisas na cabeça, né? Então o turbante ajuda a carregar as coisas. Ajuda a amortecer ali, para carregar aqueles galões de água, porque elas têm que buscar água na bomba. Então, um dia eu encontrei com uma mamá, que a gente chama, que são as mães, né? E ela estava carregando uma criancinha na capulana nas costas, e ela estava com dois jarros assim de água, um em cada mão, e um na cabeça. Perguntei pra ela, mamãe, o que a senhora tá fazendo aí? Ai, fui buscar água. Eu falei, mas quanto de água tem aí? Tinha 5 litros em cada mão e 15 na cabeça. Nossa, e mais a criança nas costas. A criança. E ela andando retinha, assim, parou no meio da rua, conversou comigo, depois seguiu a viagem tranquila. Além disso, você trouxe também um elefantezinho. Isso, um elefante de madeira, aquele artesanal, feito, esculpido à mão, né? Então, lá tem esse costume, eles têm vários animais, assim, típicos lá da savana africana, né? Que eles fazem esculpidos, assim, à mão. E depois eu trouxe essas pinturas também, né? Deixa eu lá pegar as pinturas também, porque elas são muito bonitas. São bonitas, né? Eu ainda não coloquei na moldura, eu preciso ainda fazer isso. Você vai emoldurá-las. Mas trazer hoje, Vou emoldurar para pegar uma para você, outra para mim, pra gente mostrar aqui, Laurinha. E aí é legal que conta um pouquinho da realidade deles, né? Ah, sim. Tem aqui a galinha da Angola, né? Então, o tambor, que é muito típico, né? Então, por exemplo, na missa, na celebração, não tem microfone, né? Não tem energia elétrica, não tem microfone, não tem... E eles não têm violão, não tem instrumento de corda, então é tudo
no tambor, no batuque, assim, mas é muito bonito, viu? E as cores, né? As cores você estava falando das mamás, né? Isso, das mamás, lá, carregando as Carregando coisas as na águas. cabeça. Então, a capulana também, elas usam pra fazer uma trouxinha pra levar na cabeça, as coisas, né? E aí, os animais sempre muito presentes. Eu não cheguei a ver girafa, não cheguei... Interessante que na rodovia que passava ali perto da casa que eu morava, tinha uma placa de trânsito, assim, de cuidado com o elefante. Eu não cheguei a ver. Não chegou lá, que Não cheguei pena. a ver, mas tinha macaco no nosso quintal, uns grandes, assim, ó. Toda manhã eles ficavam gritando lá. Laura, que experiência incrível, foi não? incrível. Só pra gente encerrar essa conversa, eu queria que você definisse, de repente, em uma frase pra gente. Vale a pena ser voluntário? Com certeza vale a pena ser voluntário, porque é uma experiência que muda a vida e é uma experiência de amor. E esse amor a gente nota quando você fala nos seus olhos aí sobre o voluntariado, sobre essa missão que você fez. Obrigada, viu, Laurinha, por contar aqui pra gente um pouquinho dessa missão. Agradeço a oportunidade de partilhar um pouquinho com vocês, né? E aí, quem quiser também, quem sentir no coração o desejo de ser missionário, tem o projeto Espalhando a Esperança. Vocês podem procurar lá na internet que encontra esse projeto, que é bem aberto e bem bacana. E quero mandar um abraço também pro pessoal lá de Dombe, de Moçambique, que acompanham assim que eles podem, eles acompanham a TV Aparecida, às vezes vê alguma coisa no YouTube da maneira que podem. Então, um abraço e muitas saudades. Um beijão para todo mundo também. É claro, parabéns para você que também é voluntariado.